Ok, agora sim. Então, pessoal, só confirmando de novo, teve uma pequena alteração na agenda, então a apresentação vai ser sobre AngularJS. Tá? Lá estava no stress, então consegui reduzir aqui só o título, que é o desenvolvimento de front-end Zen. Tá? Eu escolhi esse tema porque algumas vezes você no mundo da tecnologia você está aprendendo como desenvolver alguma coisa, seja front-end, seja back-end, e algumas vezes você vê alguns projetos que você fala, cara, esse projeto o cara pensou realmente fora da caixa, é uma ideia completamente nova. Então eu vi justamente utilizar, eu vi mostrar o que faz o AngularJS. Só para eu ter uma ideia, quem daí programa aí para web, programa JavaScript? Legal. E quem daí já conhece o Angular? Então legal, já tem bastante gente. Indo para São Paulo agora eu reparei que já tem muita gente brincando com Angular. Então eu vou mostrar aqui o que eu aprendi de Angular até hoje com alguns amigos meus. Uma pequena biografia aí, eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA em 2008. Posso dizer que eu sou especialista em Google App Engine, tenho brincado com ele aí nos últimos 3 anos. E minha última empreitada aí é estar dando aula aí nesse site no Python Pro, junto com o mestre que acabou de entrar aí, o Luciano Ramalho. Essa é a minha última empreitada e agora também estou escrevendo na coluna do iMasters. Aqui estão os meus contatos, só que eu já até copiei meu e-mail, meu Twitter ali embaixo também. Por quê? Porque esses slides eu coloquei online e eu postei no Twitter. Então, quem quiser acessar os slides aí para depois, enfim, utilizar open source slides, se você quiser utilizar depois, mexer, enfim, quiser ter acesso aos slides, só dá uma procurada no meu Twitter que eu postei o link do Google Docs. Então, eu gostaria de já fazer aqui uma instrução importante, de passar para vocês que esse bate-papo só vai funcionar com interação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já treinei essa apresentação 2 vezes, né? E aí eu fui para o Google Developer Buzz, já tinha sido legal, porque eu apresentei tanto na ZNC quanto na Designa, que está fazendo o evento, e lá eu tinha interação, então o pessoal perguntava quando tinha dúvida. E aí eu achei que foi uma maravilha de apresentação. Das 2 eu saí, sabe, com aquele sentimento, cara, fiz o trabalho direito. Só que quando eu fui para o Google Developer Buzz, eu tive que só filmar e ninguém tinha me avisado isso. E aí, sem pergunta, realmente a apresentação durou pouco e eu não fiquei com aquele sentimento de felicidade. Então, eu espero que vocês perguntem. Então, quando tiver qualquer dúvida, pode me interromper no meio da apresentação, porque ela é curta de propósito. Se eu ficar só falando aqui, ela vai demorar 20 minutos. Beleza? Então, quem tiver dúvida, quiser esclarecer qualquer coisa, pode me interromper na hora para vocês esclarecerem aqui agora. Beleza? Deixa eu ver. Não tem ninguém. A gente está aqui, só também aqui fazendo um check. Eu estou falando muito alto ou muito baixo? Ok, eu gosto de fazer esse check porque teve uma apresentação aí que eu estava praticamente gritando, mas eu não estava me escutando, e ninguém falou nada e eu estava incomodando todo mundo sem saber, e só me falaram no final, né? Então, só para confirmar. Mas já que a gente está num evento, né, eu gostaria de começar pela parte importante, que às vezes você coloca os créditos para as pessoas no final e passa o slide rápido porque está chegando a hora de acabar a apresentação. Então eu decidi inverter a ordem das coisas. A gente está aqui hoje numa comunidade e o importante, que é o que eu queria deixar, são as pessoas. É quem você vai conhecer aí hoje nesse evento e em todos os eventos que vocês forem. Porque, sinceramente, todos os problemas de tecnologia a gente resolve, mas o importante é você conhecer as pessoas. E quem vai trazer a solução tecnológica para você, não só a solução tecnológica, como para várias outras coisas na sua vida. Então, quem foram as pessoas que me fizeram chegar ao Angular, né? Eu trabalhava no QMágico como diretor de tecnologia, e um dos requisitos era fazer uma página que era extremamente dinâmica. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de... Né? Você tem que fazer essa página, de preferência, um app numa página só. Né? E aí a gente começou com uma arquitetura que eu fiz até uma apresentação no Jug Vale, e depois da apresentação eu falei, cara, essa nossa arquitetura está uma merda, cara, porque era muito complexo. Tanto que na apresentação, até eu conseguir chegar no final e explicar o que a gente queria fazer, a gente utilizava jQuery, Require.js, Mustache, enfim, uma salada de tecnologias no front-end. E aí eu perguntei aqui para o cientista maluco, o Edmundo, né, falei, pô, ele sempre vinha com algumas soluções, sabe? Sabe aquele cara que tira aquela solução da manga? Você tem na empresa,
tá com dúvida, pergunta para aquele cara que ele vai surgir com a solução. Falei, Ed, não tem alguma coisa mais fácil para a gente mexer? Ele falou, cara, eu já dei uma olhada num tal de AngularJS. Então eu falei, maravilha, faz um Tech Talk sobre isso para mostrar para a gente. E ele mostrou para a gente, e depois a gente fez o tutorial e a gente falou, cara, que bacana, o Angular é muito bom. Só que uma coisa que o Ed ainda não tinha conseguido era ver como é que incluir o AngularJS no nosso sistema de desenvolvimento, como a gente incluía aquilo separando o que o cara de front-end fazia e o que o cara de back-end desenvolveria. Né? E qual seria uma arquitetura bacana para a gente conseguir inserir o Angular nas nossas aplicações. E aí foi onde eu comento do Tony. O que eu vou mostrar aqui hoje, de esquema de organização de arquitetura, foi o Tony que me passou. Né? E o do meio aí eu não conheço, o Cabeça de Ovo, eu não conheço ele, né? Egghead, Cabeça de Ovo. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tem vários vídeos na internet. Ele e o Tony colocou uns em português que eu vou comentar no final, para mostrar, para colocar de referência. Então, mais importante as pessoas, ainda mais do que a tecnologia. Tá? Então vamos começar devagarinho, baby steps. Vamos fazer aqui um Hello World. Apesar de ter muita gente que conhece, só para dar uma noção para quem nunca viu o Angular. Tá? Então, vamos dar uma olhada nesse código aqui. Ó. Deixa eu só pegar. Ok. Pode? Alô? Você falou que você... Pode Não sei fazer. se você vai explicar isso depois, mas você falou que você não via... Alô? Você não via como que ia integrar front-end e back-end ali na solução de vocês. O que tinha no front-end e o que tinha no back-end? Tipo, no front-end você falou que tinha jQuery, um monte de coisa. E no back-end, o que tinha? Tinha Node, tinha PHP? Em back-end só Python dentro do Google App Engine. Então aquela parte que eu coloquei de ser especialista, inclusive eu levei isso para a startup, porque teve um determinado momento que passou a ter só uma equipe na tecnologia, só fiquei eu. Então, aí foi fácil mudar para tudo que eu queria usar, né? Porque a discussão era bem simples, né? Vamos usar Google App Engine, que tal? Naquela época o pessoal estava usando SVN e eu queria Git. Aí quando o pessoal saiu, então, vamos ter uma nova discussão, né, cara? Vamos rever os conceitos. E aí foi onde a gente começou a utilizar muita coisa. Na verdade, a gente já tinha chegado na conclusão de utilizar o Google App Engine. Realmente foi consenso enquanto o pessoal ainda estava lá. Mas a parte do Git entrou nesse esquema. Mas o back-end era feito em Python, Google App Engine. Mas a gente estava separando naquela época. O cara do front-end, basicamente o que ele fazia era o quê? Ele não era um desenvolvedor front-end. Do jeito que a gente estava lá, o design fazia o desenho do design e o cara de front-end só traduzia aquilo para HTML e CSS, sem o JavaScript. E aí ficava aquela parte, putz, na hora de passar para o JavaScript, aquele CSS, aquele HTML talvez não estivesse adequado para você colocar o JavaScript. E aí ficava aquela impedância, né? Aquela, não, mas eu já fiz, a tela já está funcionando, muda você aí no back-end. O cara, não, muda você. E aí onde que estava o gargalo? Na época o gargalo estava em front-end, até por isso eles só faziam isso. Então a gente começou a evoluir para querer ter o desenvolvedor front-end que fizesse inclusive o JavaScript. Que ele me entregasse um componente HTML. Só que entregar componente HTML sem o Angular eu ainda não tinha enxergado como. E aí eu espero que seja isso, essa componentização do HTML, que eu espero conseguir mostrar para vocês hoje. Beleza? Desculpa, seu nome é? Renan, pergunta do Renan. Então, para quem nunca viu, o Angular, obviamente, sendo uma biblioteca JavaScript, a instalação é simples. Deixa eu ver se... Então a instalação é simples, basta você instalar a biblioteca do Angular aí no seu cabeçalho. E aí você passa a ter algumas coisas interessantes dentro do seu código HTML. Então a primeira delas é essa diretiva aqui, NGApp. Né? NG de Angular, NG ali as sílabas. E aí, quando você coloca esse NGApp, o Angular vai passar a tomar conta de tudo que estiver, de nó que estiver dentro desse nó que você colocou o NGApp, beleza? Então essa é a raiz da minha aplicação. Dentro desse NGApp, eu coloquei aqui um cara interessante. Tudo que tiver NG é relacionado ao Angular, beleza? Com esse prefixo, tranquilo?
Então eu tenho esse atributo engraçado, né? Começa com ngModel, que ele tem o nome de name. Beleza? E o que eu estou aqui definindo uma propriedade nome que eu quero utilizar na minha app Angular. Beleza? E o que eu estou fazendo aqui nessa linha de cima é escrevendo uma expressão em AngularJS para eu obter um resultado. O que é esse resultado? Eu só escrevi RuPy mais o nome. Estou concatenando a palavra RuPy com o nome. Eu vou executar o código para a gente ver o que vai acontecer. Beleza? Então eu tenho o código aqui, simplesmente coloquei lá no input o ngModel e não escrevi JavaScript, obviamente. Eu não escrevi, vocês viram o código. Então ele começa, quando eu altero o meu input, ele começa a alterar naquela minha expressão. Então esse é um conceito que quando eu vi, né, você imagina, o pessoal aí trabalha com quem em JavaScript? jQuery, quem não trabalha com Angular, né? Se fosse em jQuery eu consigo só mentalizar. Eu não coloquei o código aqui porque eu estou tentando me livrar desse tipo de coisa, então não quero nem colocar o código. Mas se eu fosse mentalizar, em geral você ia fazer o quê? Colocar um listener, provavelmente quando a página estiver pronta, selecione no meu DOM esse input, e aí você coloca um listener para quando alguém digitar, e aí tem que selecionar o cara de cima, colocar essa expressão, e aí legal, quando o código é simplesinho assim, beleza, mas quando você tem uma página que tem que ser rica, e que esse model começa a se multiplicar, não, esse nome que está aqui você vai ter em 15 lugares diferentes na tua página. Aí o teu código jQuery começa a virar aquela pasta, né? aquela coisa, aquela macarronada que quando alguém tem que dar manutenção, mesmo que seja às vezes o cara que fez, né? Um mês depois, você mexe e funcionou, você fala, graças a Deus, né? Já bota para produção, pelo amor de Deus, deixa eu me livrar disso aqui, né? E se alguém te pedir para você mesmo que fez para dar manutenção, aí você, nossa, assim, pelo amor de Deus, cara, é hoje que eu peço demissão, né? É isso. Então, quando o Edmundo mostrou isso aqui para a gente, já de início, falei, cara, que legal. Então, o que está acontecendo aqui? Todo mundo já ouviu falar de binding? Né? O que é binding? Seria uma ligação, digamos assim. Então, o que o Angular faz é o chamado binding bidirecional. O que é isso? Como vocês viram, se eu alterar alguma coisa no meu visual, ele vai alterar o meu modelo, sem você escrever código. E se você alterar o seu modelo, que é o que está em cima, a parte visual também se atualiza. Então você tem assim um binding bidirecional. Aonde você atualizar aquele cara, aquela mudança você vai ver aquela mudança em todos os lugares em que você referenciou aquela propriedade do modelo. Beleza? Tranquilo até aqui? Putz, acho que já perdemos um ali no meio, né? Depois do almoço é sempre complicado. Bom, então vamos continuar aqui com a apresentação. Então esse é o Bootstrap. Instalei só, usei uma expressão Angular, lembrei de colocar o ngApp, ok, legal. E aí é o seguinte, né? Como eu falei, eu olhei para isso e falei, cara, esse cara tem potencial. E a gente fez o tutorial dele, o Angular ele tem um tutorial bem bacana. Ele separou no Git todo o código em passos, então você vai dando checkout e ele vai evoluindo aos poucos o código, né? Só que não é o que eu vou fazer com vocês aqui. Por quê? Porque eu não vou explicar esses códigos melhor do que está na documentação e depois eu vou passar o código de vídeos que mostram os passos intermediários. Então eu vou partir do Baby Steps, na verdade, para a voadora no peito de vocês aqui. Porque eu quero que vocês enxerguem, mostrei só o Hello World e vou mostrar o passo final. Depois vou colocar as referências de vários vídeos bacanas para quem ficar curioso. Então, o meu objetivo aqui hoje é só atiçar a curiosidade de vocês. Beleza? Então, vamos pular no peito de vocês. Vamos deixar a coisa um pouquinho mais complicada. Mas deem uma olhada nesse código, mas a gente já começa a ver algumas coisas do Hello World. Eu tenho o meu ngApp lá em cima, só que dessa vez eu tenho um nome. Putz, o que aquele cara está fazendo? Além do ngApp, eu tenho o ngController. O que será que está acontecendo, né? Mas o principal, alguém já viu essa div aqui do HTML, domain? Vocês conhecem essa div aí? Ou site list? Por que ninguém conhece? Porque não existem, né? Não está lá no W3C. Aproveitando a piadinha do Tony do vídeo, né? O Tony não está aí, mas me desculpe aí por reaproveitar. Depois vocês vão ver o vídeo e vão ver. Mas não existe. Por que não existe?
Isso daqui é uma forma de eu componentizar HTML através do Angular. Obviamente que isso daqui vai ser transformado em algumas outras coisas. Mas para a gente não ficar só falando, você está vendo o código, você não está enxergando o que está acontecendo, correto? Vamos dar uma olhada nesse código rodando. Oi, pois não? Sim, sim. Legal. Desculpa, qual é o seu nome? Rafael. Rafael comentou que está rolando uma especificação. Alguém me mostrou, inclusive em São Paulo, eu só fiquei sabendo agora. Justamente tem que ir para os eventos, nos eventos que vocês ficam sabendo das novidades. Então, obrigado aí, Rafael. Existe uma especificação de você conseguir estender o HTML, né, digamos, oficialmente, sem você precisar do Angular. Né? E acho que o pessoal já tem feito algumas bibliotecas. E eu acho que é legal, e acho que é o caminho que a gente tem a seguir. O problema que eu vejo, às vezes, é a demora que existe de existir uma especificação e a turma poder começar a usar. Então, o legal é que, né, o Angular então já vem trazendo essa noção de componentização antes da especificação ser implementada pelos diversos players. Né? E se a gente, em geral, for depender do Mr. Bill, né, as coisas demoram mais ainda. HTML5 só a partir do Internet Explorer 9, que foi ter, e demorou. Né? Então... Sim. Não sei se foi o Angular ou o Library ou quem começou com você poder criar suas próprias tags, mas é uma coisa muito boa que Sim. está indo para ser... Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto. Não sei, todo mundo ouviu o que ele falou? Né, ele está falando que as coisas boas que estão aparecendo, como você poder ter a parte de módulos do Require.js, né, que baixa os teus módulos, às vezes, até assíncrono, e ajusta isso de forma que quando você troque a ordem, o teu JavaScript não pare de funcionar, e o próprio Angular com esses componentes. Então, todas essas coisas boas que a comunidade está vendo e está vendo vantagem, o pessoal está colocando dentro da especificação. E eu acho que isso é o caminho da evolução. Né? Com certeza. Vamos ver se a gente faz alguma, de repente. Né? Por enquanto eu só estou no nível de usuário ainda, mas já estou feliz já. Então vamos dar uma olhadinha só nesse código rodando para ver efetivamente o que ele faz. Não sei se eu estou maltratando vocês quando eu baixo aqui o microfone. Então eu queria comentar desse componente aqui que eu fiz para um projetinho open source de login sem senha. Tava com tempo disponível, estava com vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, vocês estão vendo que está tendo aqui alguns detalhes. Ó, eu tenho um formulário aqui em cima, onde você pode registrar os seus sites. Beleza? Então, se eu digitar alguma coisa aqui e pedir para adicionar, está indo no servidor, está voltando, e está colocando na tela aquela linha que eu acabei de adicionar, correto? Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, eu tenho dois componentes. Eu tenho o meu componente, que é o domínio, que eu chamei lá, que seria o meu formulário para eu preencher um domínio, e eu tenho a minha lista de sites. Vocês estão conseguindo ver esse vermelhinho aqui? O que eu estou apontando? Então, eu tenho esses dois componentes. Então, a gente viu a tag domínio, que me gerou aquele código ali, e eu tenho a minha tag site list, para gerar esse cara aqui embaixo. Beleza? E vamos voltar aqui rapidinho na apresentação. Né? Então, o que aquele código está fazendo, o que esse código está fazendo é aquele componente. É legal mostrar porque aí vocês entendem o que eu estou falando. Ó, domínio é aquele meu formulário e o meu site list está aqui. Então, a primeira coisa engraçada é essas tags não existem. Esse é um ponto. A segunda é que eu tenho um monte de atributo aqui que também é estranho, né? Não é do HTML. Eu tenho, por exemplo, ali em cima, olha, no meu domínio eu tenho um label, add domain. Então, onde é que esse add domain, o que esse add domain está fazendo aqui? Justamente, ele é o label do meu botão ali em cima.
Estão vendo ali o label ali, add domain, beleza? Então o que eu fiz? Eu criei um componente em que eu posso editar valores dele. Então se eu quisesse utilizar esse formulário em algum outro lugar e quisesse mudar esse label naquela instância do meu componente, bastaria mudar aquele atributo, beleza? Mas então vamos ver por dentro o que está acontecendo. Vamos ver o código desse cara aqui. Né? O what the fuck é só para, né, você ver os tags que não existem, etc. E aí você fala, cara, deixa eu dar uma olhada por dentro o que está acontecendo. E quando você está em página e acontece alguma coisa muito mágica, obviamente que a resposta é o que está acontecendo? Tem alguém vivo? Se está acontecendo alguma coisa muito mágica, provavelmente é o JavaScript, né? Ele deve estar fazendo alguma coisa ali por trás dos panos. E quem está fazendo esse código para mim é um código que eu fiz. Aqui não é mais o Angular, né? Eu estou usando o Angular, mas eu estou usando esse site manager.js. Vamos dar uma olhada dentro desse cara, né? Esse ali é o código do header e ver o que ele está fazendo. Então a primeira coisa que o Angular te dá é uma forma de você poder modularizar o seu código. Beleza? Como é que eu faço isso? Utilizando o Angular.module, eu consigo criar um módulo e assim como no require.js, você consegue depois utilizar esse módulo como dependência para outros módulos. Então, se você quiser compor componentes, você pode utilizar essas dependências, assim como a gente... Alguém aí conhece o require, só para require.js? Ah, então o pessoal sabe do que eu estou falando, de injeção de módulo ali, de declarar as minhas dependências. Então, você consegue fazer isso com Angular. Vou ter que segurar o cabo aqui embaixo. E o legal, se lembram daquele controller, que era um cara novo que tinha aparecido? Vamos dar uma olhada nesse cara. O que esse controller está fazendo? Eu, em nenhum momento, e essa é uma grande vantagem do Angular, eu faço menção a DOM. Beleza? Então, olha o meu código. Estou definindo no meu escopo uma lista vazia de sites. Beleza? Aqui eu só tenho um booleano indicando se eu estou rodando os sites ou não. E no meu escopo eu defini um método para eu conseguir adicionar site. O que é o adicionar site para mim? É simplesmente eu pegar nesse meu array aqui e colocar como primeiro elemento do meu site. Aquele elemento aqui, esse cara que eu estou recebendo aqui como parâmetro. E eu estou usando esse site API aqui que eu vou comentar depois. O que esse cara está fazendo? Com esse success aqui, o que vocês diriam que esse cara está fazendo? Está fazendo Ajax no meu servidor e está retornando uma lista de sites que estejam salvos no meu banco. E o que ele faz? Ele está setando nesse meu sites que está dentro desse meu escopo, eu só estou setando os sites. E isso é a grande sacada do Angular. Se lembram do bidirecional? O que ele está fazendo para mim? Quando eu acrescento um site na minha lista, o que ele estava fazendo lá? No caso eu estava salvando, mas sim, quando eu adiciono um site, eu vou no back-end, salvo, estava aparecendo um loadzinho, e eu volto e digo, olha, adiciona um site na minha lista. E aí ele está atualizando a tela, só porque eu adicionei esse cara. Então, não sei se vocês imaginam isso com jQuery, pelo menos na minha época de Mustache, o que eu ia ter que fazer? Pedir para chamar esse cara no banco, ele ia me retornar, potencialmente com o ID, com aquela entidade que foi salva no banco, eu ia ter que, com um DOM, saber o que era aquela minha lista de HTML e manipular esse cara, seja com Mustache, ou pior ainda, se você escrever uma string HTML dentro do teu JavaScript. Beleza? E aqui a única coisa que eu faço é trabalhar com JavaScript comum, sem nem saber que o DOM existe. Né? Então, vamos dar uma evoluída. Esse é o meu controller. No fim das contas, eu só criei um método com o domínio que eu quero utilizar os sites. Ah, esse cara aqui é interessante. Loading sites igual a true. Deixa eu até voltar aqui no código anterior. Vamos ver referências daquele modelo que eu criei no controller aqui e para que eu uso cada um deles. Aqui eu tenho uma diretiva bacana do Angular que chama ngShow. Como é que funciona isso? Se a expressão que tiver aqui do lado der verdadeiro, ele mostra esse elemento. Se a expressão aqui do lado der falso, ele esconde. Então, aquela parte de mostrar o loading é só questão de eu setar um valor no Angular verdadeiro ou falso, sem manipular DOM. Pessoal, tem gente aqui que está fazendo aquela cara... Está entendendo aí? Está tranquilo? Na pressão aqui também nem vai falar que não, né? Mas tudo bem.
Então, o que eu estou fazendo aqui? De acordo com aquela variável, quando eu estou indo no servidor, eu estou tirando aquele meu formulário, até para o usuário não ficar, né, me trollando o servidor. Putz, não está indo, aperta add um monte de vezes. Então eu estou tirando e estou controlando a parte visual, se vai ficar visível ou não, apenas através de propriedades. Beleza? E eu faço uso, deixa eu ver, nele aqui e nele aqui. Aqui eu estou fazendo o quê? Olha, se no meu site, né, não tem ninguém, se ele for igual a 0, vai buscar no servidor. E enquanto estiver buscando, mostra o meu slider. Se eu tiver pelo menos um elemento, aí eu mostro aquela lista em HTML. Beleza? Só para enxergar o que eu estou dizendo. Está indo no servidor, load igual a true. Quando ele retornou, load igual a falso. Então ele mostrou o meu site list, porque tem um elemento na lista. Beleza? Desculpa? Ah, tá. Essa é uma... Muito bem lembrado. Antes eu tinha salvo, né, um site. Esse meu site aqui está com problema, por enquanto. Aí a gente vai consertar. Mas muito bem observado. Vocês entenderam o que ele falou, né? Antes eu tinha salvo um site. Vamos fazer de novo. Foi no servidor, fez o shift na tabela e apareceu aí sem eu precisar manipular DOM. E o problema é que quando eu dou refresh, ele só está aparecendo 1. E isso vai ser interessante daqui a pouco, aguardem, né? Não posso fazer spoiler. No final da palestra vocês vão entender o que está acontecendo. Alguns já devem saber, né? Opa. Quando você está definindo a linha da tabela? É a parte do site list. Aí eu vou chegar, porque é o segundo componente. Eu quero mostrar o que é mais simples, porque aí depois eu só mostro o passo de interação. Mostro o mais simples e depois vamos fazer um mais complexo utilizando a estrutura do mais simples. Beleza? Obrigado aí por participarem. Vocês estão salvando aqui a palestra. Então vamos lá. Vimos aqui o controller. Justamente a parte que eu tinha comentado do NGShow, só para a gente ter uma ideia do binding bidirecional acontecendo. Ele acontece inclusive com expressões, né? Eu estou acessando o tamanho daquela lista de sites e comparando se ele está igual a 0 ou não. Então você pode colocar expressões complexas e se alguma daquelas variáveis forem alteradas, ele vai avaliar aquela expressão novamente para fazer a lógica na tua parte de view. E aí vamos olhar para o que interessa então, que é como é que eu faço aquele componente, aquele domínio, né? Então, obviamente, vocês estão vendo aqui, eu crio aquilo, né? Tudo aquilo que a gente viu, NGShow e etc., se chamam diretivas dentro do Angular. E é o que ele usa para implementar o NGShow, o NGModel que a gente utilizou. Só que esse mecanismo é tão poderoso que, obviamente, ele oferece essa feature para a gente usar também. E como é que você usa? Você você consegue utilizar isso utilizando aqui um método chamado diretiva. Então, obviamente que no início, né, você olha e o código é meio feio, porque, afinal de contas, né, cara, é JavaScript. Não tem como também fazer milagre. Mas, depois que você acostuma com o jeitão aqui do Angular, você começa a entender o que está acontecendo. Então, o que eu estou definindo é uma diretiva chamada domain. Beleza? E o que eu estou informando aqui, eu estou retornando aqui um objeto JSON, retornando para ele um strict_e. O que quer dizer o strict_e? Quer dizer que você quer usar essa diretiva como se fosse uma tag. Beleza? Se lembram lá que eu usei a tag domain? Então, dei o nome para ela, que eu vou utilizar no meu código, e estou dizendo que ela é estrita do elemento. Mas por que você está dizendo isso? Oi? Pode falar, Rafael? Porque documentação, palavra-chave. Da documentação. Vou encontrar na documentação Isso. isso. Você vai encontrar várias letrinhas. Por exemplo, aqui eu coloquei o E, mas o default dele é o A. Se você não colocar nada, ele vai achar que é um A. E é A de atributo. Então é uma diretiva que eu uso igual a NGShow. NGShow não era uma tag, era um atributo dentro do HTML. Então, se eu colocasse A aqui, não ia funcionar meu código, porque eu utilizei como uma tag. Então, se você quer tag, você usa o E, que é de element. Mas é da documentação do Angular. Beleza? Legal. Aqui eu estou dizendo que quando ele encontrar esse código, eu vou querer que ele pegue essa tag domain e substitua
por outra parte do código, que obviamente é um HTML que vocês conhecem, né? Aqui tem um cara interessante que é o meu chamado escopo. Esse meu escopo, o que ele está fazendo? Eu estou recebendo valores. Se lembra que tinha um monte de atributos estranhos naquele meu código anterior? Aqueles meus atributos estranhos fui eu que coloquei aqui. O que é isso? São variáveis que eu vou receber de fora do meu componente para poder tornar esse cara personalizável. Então, se lembram do label que eu tinha colocado? Sim. Ok, lembram? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloco esse arroba, eu estou dizendo, olha, esse cara vai me ser passado por meio de um atributo. Pega esse cara, que vai ser uma string, e guarda na variável label do meu escopo. E por isso que eu posso utilizar label. Daqui a pouco a gente vai olhar aqui o código. Aliás, já vamos olhar agora, né? E da onde que está saindo esse HTML? Porque eu não vi nada de HTML naquele meu código em relação ao domain. Então você pode passar para ele uma string template, que você escreve HTML aqui dentro, mas aí é ruim, né? Porque teu companheiro design que quer mexer no HTML, se você colocar ele no meio do JavaScript, não vai ser elegante, né? Principalmente se a página, se o componente for grande. Então ele permite também que você defina um atributo template URL, informando aonde ele tem que buscar o meu código HTML. Olha. Tá vendo ali? Static, domain form. Então o meu código HTML fica separado. Essa parte aqui eu acho que eu só deixei no código. Deixa eu entrar aqui. Domain form. Então, esse daqui, efetivamente, é o código do meu domínio. Então, tudo que eu defini lá no meu escopo, eu posso utilizar por aqui. Então, olha lá o placeholder, deixa eu apontar aqui. Placeholder que eu defini, que é o que fica ali dentro do input, dando informação para o usuário. Cadê a parte do label? Label está lá para trás. Olha lá o meu label que eu recebi como parâmetro, sendo usado como label do meu botão. Beleza? Então fica tudo parametrizado em um componente bonitinho. E o teu design pode mexer só em HTML. Não precisa mexer no JavaScript em si. Beleza? Sem string dentro de JavaScript. Vamos continuar aqui então. E aí, por último, pessoal, onde é que está o raio do meu código, né? Que está fazendo alguma coisa. Então, você tem um atributo controller, onde você coloca quem é o controlador daquele componente. Então, eu já defini o HTML, já defini os atributos que eu quero receber de fora do meu componente, e aqui eu estou definindo todo o meu modelinho que eu vou trabalhar para mostrar o meu formulário. Então, olha lá, mesma coisa, tem um show Ajax Loader, para na hora que eu clico em adicionar, ele mostra o Ajax Loader de quando eu estou salvando no banco o meu elemento. Tem uma parte de erros para mostrar a tela de erro ou não. Tem uma chamada de novo, esse site API. Ele estava presente também no módulo anterior. Depois eu vou até falar sobre isso. O que eu estou fazendo? Estou mandando um save site para ele salvar no meu servidor, né? Quando ele retorna, o que eu faço? Seto o meu domínio para vazio, para quê? Para ele apagar o meu input. O usuário já adicionou, já salvou com sucesso, apaga meu input. E estou utilizando aquele add site. Você lembra daquele add site que só acrescentava um elemento no início do meu vetor? Então ele está aqui. Ó. Beleza? E foi passado de fora para dentro esse add site, como uma função. Então, se você quiser que quando clicar no botão você faça qualquer outra coisa, basta passar uma função add site diferente. Né? E aqui, sempre, independente de erro ou não, não estou mostrando um Ajax Loader. Então, gente, só o que eu queria dizer então é o seguinte, é assim que se faz um componente em Angular. Fica tudo em um arquivo só, e o passo para a gente desenvolver outros componentes são sempre esses. Beleza? Então, você tem que definir uma diretiva, define escopo, define um controller e define um template. E aí o passo passa a ser sempre o mesmo, o passo de desenvolvimento. E o código costuma ficar bem menor do que o com jQuery. Né? E reparem de novo, não tenho nenhum acesso a DOM. Né? Alguém poderia me dizer uma vantagem aí de não manipular o DOM? Oi?
já é uma boa. Então, se o meu design mudar a classe CSS, teu seletor do jQuery já vai parar de funcionar porque o cara mudou o nome da classe. Né? Então, das duas umas. Né? Ou você quebra tudo quando o cara muda, ou o cara não pode nunca refatorar o nome de uma classe. Né? O pessoal nunca quer mudar o nome, né? Nome é a coisa mais difícil de engenharia de software, né? Dar nome para as coisas. Outra vantagem, alguém saberia citar também? Desempenho também é o que ele coloca. Se tem gente que às vezes coloca num listen e seleciona toda hora o mesmo cara do DOM. Né? Você está gastando processamento. Você podia guardar esse cara na closure. Não precisaria acessar. Mas na prática, tem muita gente que seleciona toda hora o mesmo elemento. Uma outra vantagem em particular que eu estou ainda mais interessado do que tudo isso é que eu nunca descobri como testar código quando tem seleção de DOM ali dentro. Fazer teste unitário. Eu não cheguei a pesquisar tanto, mas toda vez que eu imaginava, eu falei, putz, vou ter que rodar um browser, ou um Phantom, um JS, como é que eu vou rodar isso? Então, uma das maiores vantagens que eu acho, na minha opinião, para você utilizar o Angular, é que como você não manipula, fazer teste unitário desse cara, é JavaScript puro isso aqui só. Beleza? Eu só estou setando valores. Não estou manipulando o DOM. E para facilitar, então, a parte de teste, que é o que a gente estava interessado, quando você tem muito JavaScript, você começa a querer testar também o JavaScript. Quando ele está pequenininho assim, você até dá manutenção e não fica com tanto medo de não testar. Mas a ideia é trazer o teste para o front-end também. Alguém aí já faz teste com front-end? Faz parte do build? Bacana. Pode fazer. Um dos criadores do Angular é um cara que é muito conhecido por ser um cara muito bom de teste. É mantido pelo Google, né, o Angular. Mas o cara, eu não sei o nome dele, mas é que ele saiu mesmo da comunidade de teste, ele tem vários livros publicados lá de desse assunto para entrar assim nesse. Legal que eu não tinha lido a biografia dele. Então, o Rafael e o, desculpa, Enan, eles estão falando que o cara que fez justamente era obsessivo por teste, digamos assim, já na comunidade já escreveu livros, e inclusive no tutorial do Angular, todo o teste que ele coloca vem lá com um teste unitário, utilizando o Jasmine, utilizando o BDD. Então, você baixa o projeto do Angular e ele já coloca o teste rodando para você. Né? Outra ferramenta legal que eu não conheci, fui conhecer há pouco tempo por causa do Twitter Bootstrap, era o Grunt, para rodar esses testes para a gente. Né? Mas, só então para... Vocês entenderam? Não vou dizer, mas tentaram pegar um pouquinho de como eu crio um componente dentro do Angular? Então, vamos seguir aqui. Esse era o código lá que eu tinha mostrado. Então, a partir do momento que você viu um código de um cara mais simples, e foi a pergunta do Henrique, mas onde que está a lista, no fim das contas? Opa! Deixa eu mostrar aqui. Site API, Site Manage. Então aqui, pessoal, a gente já aprendeu o jeitão de criar, agora é só o passo, né, aquela casa de programação iterativa, então eu te mostrei um passo. Né? Mostrei o primeiro passo, agora você consegue dar os próximos. O que eu estou definindo aqui? Uma diretiva, um componente chamado siteList, que foi aquele que eu utilizei. Estou utilizando aqui restrict-e, porque eu quero usar ele como um elemento HTML. Coloquei replace, porque eu quero que ele seja retirado do código e seja substituído por outro. Esse outro código se encontra aqui no sitelist.html. E aqui eu já vejo uma coisa que é diferente. Se lembra que eu recebia parâmetros de string através dos meus atributos? Então aqui eu estou recebendo todos eles com arroba. Está acontecendo a mesma coisa aqui no domain, mas tem um cara aqui que está diferente. Esse cara aqui, eu estou colocando um igual aqui. Por que eu estou fazendo isso? Se lembram que a gente tinha definido uma lista de sites, que é aquela que aparece na lista, no fim das contas? Quando você tem um componente, pode ser que você queira reutilizar aquele componente várias vezes, correto? Possivelmente até na mesma tela. Eu quero ter vários formulários, então vou colocar uma segunda tag domain list e vou utilizar. Beleza? Se você fizer bind bidirecional para o escopo do componente, para o que está fora, o que vai acontecer se você colocar vários componentes? Deixa eu ver se alguém me entendeu.
Já que são todos iguais e fazem referência ao mesmo modelo, se você mexer no input de um componente, e isso tem no vídeo do cara do Egghead, você mexe em um componente e todos os componentes se atualizam. E às vezes não é isso que você quer. Você está querendo, não, eu mexo nesse componente, ele só altera o label desse componente, não dos demais. Então, quando você quer isso, você só define a tua variável dessa maneira aqui, com arroba, e você vai receber aquele cara como string. Agora, tem horas que você realmente quer, olha, se alguém mudar esse componente em qualquer lugar aí da minha aplicação, eu quero ser atualizado. Né? O que eu quero no final das contas? Eu quero o binding bidirecional desse cara interno ao componente com o cara que está fora. E quando eu quero isso, eu coloco o igual. Beleza? Então, arroba você recebe uma string como parâmetro, e esse cara você vai fazer um binding bidirecional. Então, o que está sendo passado nesse atributo é aquela lista que eu defini lá fora. Né? O template do HTML é muito simples, é só uma tabela, então, eu nem vou colocar aqui. Né? Só não, deixa eu colocar porque tem o repeat. Vamos colocar aqui sim, sem preguiça. Esse daqui, então, é o código da minha lista. Né? Como é que eu faço looping nesse cara? Então, eu tenho uma diretiva do Angular, ng repeat, né? Mais ou menos parecido com Python, eu faço para cada site, nos meus sites, escreva essa linha inteira aqui. E aí, o que essa linha está fazendo? Esse bando de código aqui, que daqui a pouco eu até mostro o comportamento dele. Beleza? Então, cada vez que eu insiro um site, esse ng repeat ele se atualiza sozinho, sem você precisar chamar de novo. Então, toda vez que eu venho, ele dá uma olhada. Opa, ele acrescentou um site nesse cara. Estou no ng repeat, então adiciona uma linha na minha tabela. Beleza? Eu não mostrei tudo o que ele faz, olha, mas ele tem aqui uma parte de site em edit, update token aqui embaixo. Vamos ver o que esse cara faz aqui no código. Eu não mostrei ele completo. Esse cara também deixa eu fazer esse tipo de coisa, tipo editar o domínio que eu estava fazendo, vai no servidor e volta. Faz um refresh do meu token, ó, ele vai fazer um refresh. Está começando com 343 e se eu der um OK, ele vai mudar. Então, todo esse comportamento dinâmico que vocês estão vendo aqui, que eu mostrei esse código HTML, ele se encontra encapsulado dentro da minha parte de controller. Que, afinal de contas, nem é tão grande assim. Né? De novo, ele está me chamando, na hora de fazer um update, aquele site API, etc. Pode perguntar. Sim, o que ele, em geral, às vezes eu não entrei nessa parte profunda de saber o que ele faz. A única justificativa que ele dá, ele fala o seguinte: pode ter certeza que eu estou fazendo isso de maneira eficiente. E vai ser muito melhor que quem fica selecionando com jQuery toda hora o mesmo componente. E a nível de um elemento só, né? Não vai fazer o parsing de novo. Bacana, bacana. Mas eu vi uma resposta dele no Stack Overflow e eu vi que, pelo menos político, o cara é. Porque alguém perguntou de performance e quando é em questão de performance, a galera sempre coloca, olha, tem os benchmarks, mas o benchmark às vezes não quer dizer muita coisa, porque o gargalo é, em geral, o banco, etc. Mas ele só colocou assim, não, pode ter certeza que não vai te dar tanto problema. Ele falou assim, não vai te dar tanto problema de performance. É melhor que quem fica selecionando o DOM toda hora com jQuery, porque se você ficar selecionando toda hora, toda vez ele vai ter que fazer aquele parsing. Beleza? Mas é eficiente. A gente não tem tido problema com isso. Não estava tendo dentro do que é mágico. Só de performance. Legal. Ele tem uma parte do digest que quando você altera uma variável que não seja por dentro do Angular, não tem como ele saber que mudou.
Então ele tem uma parte do que você chama um método que chama digest, que é para falar para ele, olha, alguma coisa mudou aí, atualiza a tela de novo. E a parte que ele explica de performance. Mas eu vou ser sincero que eu, como programador, eu quero ver o negócio funcionando primeiro e depois eu dou uma olhada em termos de performance. Eu sou meio atabalhoado, não gosto de ler muito, eu quero ver o bicho funcionando primeiro. Beleza? Deixa eu ver onde que eu estava aqui, se eu não me perdi. Ah, tá. A apresentação aqui vai me ajudar. Né? Então a gente deu uma olhada no site list, que é um componente, a gente já aprendeu a fazer um, sabe fazer outro. Mas o que é esse site API? É esse cara que está fazendo as minhas chamadas no servidor. Né? Quem que é esse cara? Vamos dar uma olhada nesse cara. E aqui eu acho que é uma parte que para mim é a parte fantástica, que quando o Tony colocou, eu falei, cara, vou chorar. O meu site API também é um módulo, é uma dependência que eu mesmo criei. Se vocês forem reparar, tá vendo ali o módulo HTTP mock? Então o que eu estou fazendo nesse cara? Eu não estou indo no servidor, por isso que ele apagou, tá? Por isso que ele não salvou. Porque, pô, meu design está trabalhando, ele tem que subir a minha aplicação, subir o banco de dados para testar. E se for em produção? Ele não pode salvar um cara, porque, né, vai sujar meu banco? O que eu quero é que ele rode a minha aplicação sem rodar o banco, sem rodar nada. Roda só um JavaScript. E o que eu estou fazendo aqui é mocar essa chamada Ajax. Então ele não está indo no servidor. Se vocês perceberem aqui na pequena linha... Olha aqui que maravilha. Essa aqui é a chamada Ajax que eu posso controlar a latência dela, né? Quanto tempo ela vai e volta. Eu só implementei esse cara aqui simples. Não sei nem se tem alguma coisa que seja mais simples que isso. Com timeout mesmo. Só para ele mocar a chamada assíncrona. Coloquei um timeout e eu coloco a velocidade da minha chamada Ajax. Se eu colocar aqui para 10.000, vai demorar 10 segundos aquela parte de fazer no load. Então ele consegue, inclusive, parametrizar para ele ver como é que está o comportamento quando a página demora muito para carregar, como é que é o comportamento quando ela carrega muito rápido. Então eu estou mocando esse cara, e o principal, eu estou mocando e eu estou criando uma API. Cadê? Olha aqui, ó. E eu estou retornando como essa função já uma API REST. Estou dizendo que no meu save site tem que salvar alguma coisa. Então, eu não estou salvando lá na realidade. Só o que eu estou fazendo, olha lá. Estou criando aqui na mão um JSON normal, que representa o meu site, com ID, com domínio e com token. Então, por isso que meu token é quase sempre o mesmo lá. Só coloquei para ele incrementar o ID. Estou incrementando o ID e mandando. Então, esse é o mock. Esse é o meu servidor respondendo. Né? Se você for ver o meu getSites... É um cara que retorna uma lista com elemento só. Por isso que toda hora que eu dou refresh só aparece um cara lá. O meu update site, ele está fazendo um update de verdade mesmo. Né? Porque ele está pegando o meu domínio do site e está retornando esse cara. Então eu posso atualizar. Quando eu atualizo o domínio, ele joga para mim na lista com o nome que você colocou no formulário. E o refresh token... Esse aqui é o mais fake, porque eu dou o refresh só uma vez e se você der de novo, obviamente ele não vai fazer refresh, porque eu não tive saco de ficar... Só queria testar, né? Então você precisava mudar uma vez, não precisa mudar tantas. Então, o legal é que isso aqui já está definida qual é a minha API REST. Né? Então, quando você pega lá... o Guto está aí, né? O Guto está aí, é o cara que... Era, não, é, né? Eu é que não estou mais lá, mas o Guto é o cara que começa a fazer essa parte toda, de ser um front-end um desenvolvedor de front-end, fazendo inclusive essa parte. E aí o desenvolvedor de front-end te entrega o componente pronto, com o seu comportamento, obviamente com o seu design, e até com a API REST. Depois, para implementar isso aqui em termos de back-end depois, né, se você dá uma olhada no código de verdade, ó, já chamei ali de site API mock. Se você vê o código da implementação de verdade, o código da implementação de verdade ela é mais simples do que efetivamente o meu mock. Esse daqui é o código de verdade, onde, olha lá, estou fazendo uso de uma injeção de dependência do Angular HTTP para fazer uma chamada post. E aí as chamadas ficam, é o que eu falei, ficam mais fácil do que fazer o mock em si. Então qual é a vantagem hoje? A vantagem hoje é que o Guto não precisa subir a nossa aplicação, não precisa subir aplicação nenhuma, para desenvolver e fazer os seus componentes. E o principal, mas você está usando o mock em como é que você está trocando o mock pelo real? Deixa eu dar uma olhada que eu acho que isso está aqui. Então vimos o site API. Então, quando eu estou na minha página de desenvolvimento, alguém aí, quer dizer, aqui vai ser, mas alguém aí trabalha com Python? Né?
Então isso aqui é um templatezinho de India, que é igual, praticamente igual ao do Django. Então o que eu estou fazendo? Eu defini só um cabeçalho onde eu estou. O Guto, quando está desenvolvendo, ele usa o Angular não minificado, para se ele precisar debugar alguma coisa lá dentro, e ele usa uma versão da minha API, que é a minha mock, que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Quando isso aqui vai para produção, simplesmente o que eu faço é trocar aquele bloco por um cara que esteja minificado, e principalmente eu troco a API pela minha API correta, pelo cara que faz Ajax. E o legal disso, então, é que quando o Guto mexe no componente dele só em HTML, ele está mexendo no componente de produção. Se ele der um deploy, aquele cara vai ser atualizado. Eu, como desenvolvedor de back-end, não preciso ir lá e ficar mexendo, ficar alterando o HTML. Não, ele mexe e ele faz a mudança em produção também. Então, quando ele conserta, eu não tenho... Não sei se vocês já tiveram esse problema de recortar HTML, coloca no template, o cara vai lá, faz uma mudança, aí você, putz, vou ter que trazer esse recorte de volta, isso aqui vai ser muito chato. Alguém faz isso? Alguém não faz isso? Então ninguém faz nada. Alguém está acordado? Então, conclusões, né, cara? Eu, como bom nerd que sou, cara, quando eu vi isso, eu chorei 2 vezes, né, cara? Eu chorei... A primeira foi de alegria de ver um negócio desse, que eu falei, cara, alguém pensou muito fora da caixa. Assim, eu não pensaria nisso. Né? Graças a Deus que tem gente mais inteligente que a gente para ter essas ideias e para salvar a nossa vida. Só que aí eu chorei porque o nosso código já estava em JavaScript, em jQuery, cara. E já terminaram de refatorar lá, Guto? Já? Mas foi um filhote, né? Aquilo ali foi um parto nervoso ali, né? Foi um parto nervoso. Eu me lembro que a gente passou uns 2 meses mexendo em algumas coisas para conseguir consertar. E é a parte da web, né? Um cara que eu vi, até foi fantástico quando eu fui agora no DevFest, um cara fez a apresentação de Angular. Só para eu ver aqui, alguém já mexeu com Adobe Flex? Olha, teve gente. Quando eu vi o Angular, eu falei, cara, é o Angular, só que sem o Flash, né? O Angular, desculpa. É o Adobe Flex, que eu achava muito legal porque você componentizava, mas era Flash, né? Esse era o problema, para carregar a página era um parto. E existia lá e você falava, pô, queria fazer isso no JavaScript também. O engraçado é nunca ninguém ter batido assim e falado, pô, então vamos fazer, né? Para mim foi um cara que fez. E a gente trazer isso para cá é importante. Eu, pelo menos, eu nunca tinha conseguido construir assim um componente reutilizável. Não sei que fosse alguma Gambi de include, que não funciona, né? Funciona peronomútil, faz um include, traz aqui no template... Enfim, é problema. Então, minha conclusão é que eu chorei 2 vezes. E eu espero aí ter colocado um pouco da sementinha da curiosidade só na cabeça de vocês. E se essa sementinha aí foi plantada em terreno fértil aí, eu quero falar para vocês... eu não mostrei o intermediário por quê? Porque essa turma já fez vídeo, colocou lá. Quando é que eu ia fazer vídeo melhor que essa turma? Não ia. Então, por isso que eu só vim fazer essa apresentação para colocar dúvida na cabeça de vocês. O pessoal do QMágico aí, cortesia do QMágico, Tony Lâmpada, que vai fazer a palestra aqui depois de mim, ele colocou um vídeo, e o legal é que são vídeos pequenos, 3 minutos. Então, tá numa fila, dá uma olhadinha no vídeo, né? Tá ali tá fazendo alguma... Você vê uns vídeos, ele colocou passo a passo, partindo da parte mais fácil que eu coloquei aqui, até chegar naquela parte de componentização, mas ele vai devagar. Então, se você ficou curioso, acessem aí, ou acesse o meu Twitter, pega os slides que tem a apresentação e, obviamente, que isso aqui foi feito em português, PTBR. Então, quem tem dificuldade com inglês, também é uma excelente fonte, né? Uma outra excelente fonte que o Tony usou também para chegar nesse modo... Acabou aqui? Não? Tá tranquilo? Opa, beleza. Então, na hora certa. Então, os vídeos do Egghead, do Cabeça de Ovo, então, egghead.io, ele explica também com detalhes essa parte de escopo, a parte de componente, tudo com vídeo e vídeos curtos. Então, para quem manja de inglês, ele vai um pouquinho ainda mais profundo que o Tony, explicando mais detalhes. O único problema é que é inglês, mas enfim. Quem já se vira bem no inglês é uma excelente fonte, o site do Cabeça de Ovo aí. Depois eu tenho que até mandar um e-mail para ele, falou, pô, cara, obrigado, né, cara? E eu vou fazer aqui um jabazinho, né, de lei, falando do curso Python Pro, essa aventura aí que eu entrei de cabeça aí junto com o Luciano Ramalho, para quem curte Python.
A gente está lá no site www.python.pro.br. Na verdade, eu coloquei só o próximo curso porque o Python, para quem sabe Python, já começou, mas a gente está fazendo um curso que se chama PyPrático. Inclusive, o Luciano está testando já no Hacker Club. Ele está dando o curso antes de dar online para ele ver, para a gente testar esse cara, que é um Python. Vamos usar só ferramentas que que um desenvolvedor no dia a dia usa. Então, por exemplo, vamos aprender a manipular arquivo, aprender a mexer com Virtual Env, aprender a fazer teste unitário, aprender a montar um web service simples para fazer chamada REST, consumir isso com Angular. Então, um curso bem prático, quem tiver aí interesse. E além do Luciano estar fazendo no Hacker Club de São Paulo, até o Cubo está aí, falou que vai participar. Eu também estou querendo não, vai ter quarta-feira, 19h30, no Hacker Club de São José dos Campos. Tem um Hacker Club aqui para quem não conhece. Também recomendo ir lá. Tem um pessoal que manja muito de tudo, Arduino. Tudo que você imaginar, a turma lá está hackeando, né? Entra agora no clube, manda um e-mail falando que alguém entrou, né? Então, mas vai rolar o curso toda quarta-feira às 19h30. Além do Luciano estar fazendo lá, eu também vou fazer o curso no HC. O curso no Hacker Club ele é sem custo. Só aparecer lá e curtir. Beleza? Então, eu queria agradecer vocês pela paciência aqui durante esse bate-papo, deixar os meus contatos e abrir para perguntas, para quem, porventura, tenha perguntas. Muito obrigado aí, pessoal.